Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, a tubaronense Gabriela Dias, ela que é sexóloga, palestrante e escritora aqui em Tubarão, esteve na Câmara de Vereadores para falar aos vereadores de Tubarão sobre temas sensíveis e urgentes, como pedofilia, sexualidade precoce e abuso sexual na infância. Para Gabriela Dias, o assunto tem que ser discutido para evitar o grande número de casos de violência contra a criança. Segundo ela, temas como esse temos que trabalhar de forma como conscientização. Infelizmente, as pessoas ainda acham que educação sexual é ensinar alguém a fazer sexo. Muito pelo contrário, quando a gente trabalha com educação sexual, principalmente desde a infância, a gente ajuda essas crianças a se protegerem. Hoje, a cada 4 segundos, uma criança é abusada sexualmente no mundo e a cada 1 hora, 4 são no Brasil. Isso é 10% de denúncia. Então, a gente precisa acordar que esse assunto tem crescido cada dia mais e, mesmo morando numa cidade pequena, não nos livra de casos de abuso, como a própria secretária da Educação mencionou, que, infelizmente, o número de abusos hoje na nossa região, ela cresceu e não está diminuindo. Então, isso se faz emergente e, por se tratar, né, aqui nós temos as autoridades da nossa cidade, eu me senti muito honrada e, na verdade, assim, muito feliz por essa causa estar, de alguma forma, ganhando uma repercussão e, de fato, levando a quem pode muito fazer pela nossa cidade. Hoje, através da minha rede social, através de palestras, eu tenho feito o máximo que eu posso, mas quanto mais pessoas estiverem olhando para esse assunto, mais longe a informação vai poder chegar. Então, a gente precisa urgentemente entender, né? E eu ouço muito essa frase das pessoas: eu não aprendi, ninguém me ensinou e eu não morri. A gente não morreu, mas a gente está sobrevivendo se nós tivéssemos recebido. Pois é. Muitas vezes a falta de informações, faz com que crianças com idade de 5, 6 anos acabam tendo informações de forma errada. E ela diz que essa educação sexual deve ser trabalhada já com a criança a partir dessa idade, a partir dos 5, 6 anos de idade. Com certeza, muito aquém. As escolas, a gente sabe que elas têm um embate. Na maioria dos casos, a família não quer que fale sobre sexualidade nas escolas. Porém, em casa também não tem a informação. E aí é onde a gente vê um número crescente de abusos. Porque se eu não ouço na escola, não posso. E também não ouço em casa, vai receber informação aonde? Hoje, infelizmente, a iniciação, por exemplo, a pornografia, ela se dá a partir de 5, 6 anos. E a gente sabe que essa idade não está pronta, né? Pelo amor de Deus, para ver esse tipo de conteúdo. E por que se dá nessa idade? Porque se não há informação, eu vou pesquisar. Mulher pelada, homem, nananã. E aí o que eu encontro na internet não é a caráter de instrução. Muito pelo contrário, o que vai vir é pornografia. Então, esse contato precoce, né? Ele é muito problemático. Hoje eu tenho atendido, por exemplo, casais que são casados, que poderiam estar vivendo uma fase muito legal do relacionamento e não estão, porque tem a questão do vício em pornografia, já tem apresentado disfunções sexuais que são associadas a esse vício, né, durante muito tempo. Então a gente precisa acordar, né, e de fato entender que se eu tenho dificuldade, eu falo muito essa frase, se eu tenho dificuldade frente a um assunto, o problema não está no assunto. O problema está em mim, que tem um problema com esse assunto. Pois é, a Gabriela Dias diz que muitas vezes os pais não estão ou não se sentem preparados para falar sobre sexualidade com os filhos, mas é obrigação deles se prepararem para muitas situações quando há questionamentos. Então, na verdade, hoje as escolas, né, até o professor Maurício levantou essa questão de que a maioria não pode, né, tem até alguns projetos de lei falando que não deve ser falado sobre o assunto na escola. E, óbvio, a gente sabe que a educação sexual é uma obrigação dos pais em casa, mas aí se os pais não falam, a escola não pode, quem vai falar então? Aí, assim, na minha opinião, hoje, é óbvio que eu gostaria muito que as escolas tratassem sobre, mas eu entendo o medo dos pais porque eu também sou mãe. Então, eu sei, dependendo de quem for falar, como for falar, também é problemático. Mas, então, eu, como mãe, preciso estudar sobre e levar informação para os meus filhos, não simplesmente não deixar a escola falar, mas eu também não falar. Não é justo, né? Eu preciso romper essa barreira. Pois é, ela diz que muitas vezes a situação é embaraçosa, mas o esclarecimento é necessário e os detalhes devem ser analisados.
Quando uma criança faz uma pergunta, né, e já fica aí a caráter de informação, toda pergunta difícil, eu preciso voltar à pergunta. Veio, por exemplo, o que é sexo? A criança tem 6 anos e você acha que não é uma pergunta adequada para a idade. Óbvio que não é, né? Mas, enfim, às vezes pode ter lido sexo feminino ou masculino, às vezes tem coisas que a gente faz, mas nem sempre é tudo isso que a gente imagina. Às vezes, é muito importante a gente entender o contexto da pergunta. Por exemplo, tem vários vídeos na internet sobre que tá o pai e a mãe jantando e aí a criança, né... Ô mãe, que é virgem? Meu Deus, aí dá assim um alvoroço, ai, que desespero, tá? E o pai já começa a ficar num vermelhão e quando ele vai começar a explicar, a criança fala, não, é porque eu tava lendo aqui óleo extra virgem, o que é o virgem do óleo? Né? Então, sempre que vier uma pergunta difícil, volte a pergunta, mas de uma forma tranquila, né? Que tipo de informações iniciais devemos passar aos nossos filhos com relação à sexualidade, mesmo antes da adolescência? 2 anos já começa a fase da fala, então é muito importante que a criança aprenda que ela não deve mostrar a parte íntima para ninguém, que ninguém deve ver, que ela não deve deixar ninguém tocar, a menos as pessoas que cuidam, por exemplo, fica com a avó, fica, né, enfim, você vai sempre mencionar, e é importante, assim, principalmente as crianças que vão para a escola, para uma creche, por exemplo, você ensinar como é a forma adequada de limpar. Quando alguém for, né, limpar você, é assim, se alguém fizer diferente disso, você conta para mim. Então, sempre trazer de uma forma leve esse assunto para que a criança tenha em você uma referência que ela pode contar. Porque tudo que se trata de sexualidade, por ser um assunto sensível, qualquer coisa que o filho fale, os pais já ficam irritados e começam a brigar. Então, tudo isso, muitas vezes, na cabecinha da criança, soa como? Nossa, para a mãe eu não posso falar sobre isso. Esse é um tema que a minha mãe não gosta que eu fale. Então, a criança vai escondendo. E é onde a gente vê tanta situação, tanta criança, adolescente, e como eu não atendo criança, mas eu pego adultos que sofrem desde lá dos 6 anos, que contou um abuso que não foi acreditado, e sofre até hoje as consequências de algo que aconteceu. É muito sério. Isso é muito sério. Olha, muitas crianças sofrem abuso e os pais não têm conhecimento. Agora, o que é que devemos observar nas nossas crianças e adolescentes para saber ou captar alguma coisa, hein, Gabriela? É muito importante a gente entender a mudança de comportamento, tanto criança quanto adolescente, até mesmo adultos. Quando a gente está sofrendo com algo, a gente muda o comportamento. O problema é que a gente está sempre correndo, né? Uma galera que trabalha muito, né? E eu entendo, porque essa também sou eu, mas eu tento, né? E aí é algo importante da gente entender que tem coisas que elas são inegociáveis. Então, por exemplo, todos os dias antes de dormir, eu tenho um tempo de qualidade com as meninas, né? E com o filho também. O filho já tá maior, já nem sempre já quer esse tempo, né? Mas é muito importante a gente ter esse olho no olho. Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo, né? Se você percebe que tem algo diferente. Porque, tá tudo bem, a criança diz que tá, vida que segue. Não, né? Se mudou o comportamento, estava desenhando colorido, de repente começou a desenhar preto e branco, era uma criança falante, de repente ficou muito quieta, gostava muito de ir em determinado lugar, de repente não quer ir mais. Todas essas mudanças de comportamento merecem meu olhar. Gabi, mas sempre essas mudanças é um abuso? Não necessariamente, mas pode ser um bullying, pode ser uma violência psicológica, por exemplo, que também merece o nosso apreço. A gente tem que entender que, dentre tudo que acontece na fase escolar, muita coisa pode acontecer, e não só na escola, até mesmo dentro de casa também. É muito legal. Olha, eu trouxe exatamente essa reportagem que foi apresentada também, a palestrante lá na Câmara de Vereadores, porque é interessante, a gente que faz aqui o giro policial, a gente tem visto um crescimento muito grande de abuso contra a criança e do adolescente. E a gente sabe que não é só na criança e adolescente, porque depois tem a fase adulta. A criança, muitas vezes, quando não trata esse tipo de problema, violência psicológica, violência sexual, lá no futuro, lá quando é a fase adulta, ela tem a sua repercussão também, tem as coisas que acontecem em virtude do que aconteceu lá no passado. Então é importante que a gente fale com as crianças, é importante que a gente observe, ela dá detalhes, dá dados aí que são importantes, que você que tem filho, que você é criança, que você que tem adolescente, você deve observar, sempre observar. Tá na correria do dia a dia, como diz ela, mas dá aquele tempinho, olha um pouco mais para o seu filho, exatamente para ver se você capta alguma coisa. E se tem dificuldade de conversar, como ela disse ali, a Gabriela tem um livro, é um livro pequenininho, com vários desenhos, o livro se chama Os Segredos dos Girassóis. Ele pode ser encontrado nas livrarias aqui de Tubarão e é uma forma de os pais poderem conversar com seus filhos. Tenho dificuldade? O livro ajuda você como chegar no
seu filho, como conversar com o seu filho, para que ele observe também. Tem uma linha bastante legal, assim, de interpretação e O Segredo dos Girassóis, e pode ser encontrado aqui em Tubarão. Então, parabéns a Gabriela, que tem feito esse tipo de palestra em escolas. Agora, o que chamou a atenção, inclusive, ela disse na Câmara de Vereadores, que tem escolas que não deixam, que não querem fazer esse tipo de discussão. É uma pena, porque tem que ter formas de como colocar. Cada idade, a gente sabe que é a idade, como diz ela, não é ensinar a fazer sexo, é falar sobre sexo, é falar sobre sexualidade, cuidados que a criança deve ter. Então é interessante que se fale sim na escola. E muitas vezes a escola não deixa falar lá dentro, mas aí os pais contratam a Gabriela, reúnem os filhos, às vezes num salão de festa, até para que ela possa conversar e dar instrução para essas crianças e adolescentes.